Algumas perguntas introdutórias do livro de Apocalipse. O livro narra visões. Ou João foi mesmo levado da prisão para outro lugar fisicamente? A resposta está no verso 10 do capítulo 1, de forma bem clara. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi, por trás de mim, grande voz como de trombeta. Então João não foi fisicamente levado a um lugar. João foi em espírito. A forma de entender isso é que, assim como João, Paulo também foi levado até o terceiro céu. E ele não sabia descrever de que forma era. Se era com o corpo ou fora do corpo, ele não sabia. Mas ele teve visões. Hoje, nós temos uma sombra que nos ajuda a entender melhor esse aspecto. Hoje nós temos a internet. E uma pessoa que está do outro lado do Japão, a gente pode ver, a gente pode conversar, a gente pode estar online praticamente, como se ela estivesse aqui do meu lado. Então, é desta forma, semelhantemente, que João teve a visão de Apocalipse. A gente percebe nas Escrituras que os profetas, eles tinham os olhos espirituais abertos. Eles tinham o dom para discernir espírito. Como assim? Dom para discernir o que o povo estava fazendo, se era correto ou não. Se o que o povo estava fazendo estava sendo no espírito de Babilônia, no espírito de Baal. Ele sabia identificar muito bem os profetas para poder dar a sua profecia. A parte espiritual estava muito aguçada, a visão espiritual, que é diferente da visão carnal. A visão carnal só enxerga o mundo físico. A visão espiritual enxerga além. Então nós temos um exemplo do próprio Balaão, que está em Apocalipse. Ele era um profeta que enxergava de olhos abertos. Olha só. Então, a visão espiritual não é feito com os dois olhos carnais, evidentemente. Ali, no livro de Números, está dando uma ênfase de que Balaão tinha os olhos espirituais abertos. E a gente vê o próprio Yeshua lendo pensamentos, vendo coisas além do material. E se a internet é sombra, que nós temos hoje, como eu falei, e como será no espírito? É que a gente vai conseguir fazer isso, entre aspas, pela nossa mente. Mas vai ser feito pela nossa alma e pelo nosso espírito. A nossa alma e nosso espírito, que são atributos espirituais da nossa individualidade, é nela que vai estar o dom dos olhos espirituais. Outra pergunta, a expressão dia do Senhor se refere ao quê? Basicamente é o fim de todas as coisas. O dia do Senhor é conhecido também como o dia da vingança de Deus sobre a impiedade dos homens. É dia amargo para os ímpios, é um dia de trevas para aqueles que não têm luz. Muita gente acha que vai ser trevas para todo mundo, né? Vai não. Luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos.
em todos eles, desde quando eu nasci até eu morrer. Então, este dia, essa visão se refere a este dia do Senhor. E está também exatamente narrado em Apocalipse 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, muitas das coisas que vão ser explicadas posteriormente, muitas das coisas que vão ser discutidas ainda, igreja a igreja, selo a selo, trombeta a trombeta, taça da ira, taça da ira, a gente vai ver muitas teorias aí. Alguns compreendendo o período histórico, outras em todas as épocas, mas aqui está escrito claramente, essa visão que João teve foi no dia do Senhor. Então, em primeiro lugar, como chave, ponto mais importante, nós devemos entender que tudo que é visto no livro de Apocalipse se refere ao dia do Senhor. É evidente que a palavra ela é atemporal. Você pode tirar lições dela para todos os tempos e para todas as pessoas. Mas ali é bem claro, a visão é dia do Senhor. Qual o conceito das 7 igrejas e o que elas representam? As 7 igrejas, elas representam o corpo do Messias. As 7 igrejas representam a plenitude do corpo do Messias. Só que a gente vai ver depois, igreja a igreja, que neste tempo final de decisão, infelizmente a igreja do Messias vai ter apostasia, vai ter defeitos. Por outro lado, vai ter um povo remanescente, vai ter um povo que vai se dedicar puramente às coisas de Deus e tocar as trombetas. E o livro de Apocalipse nos ensina o método de interpretação do próprio livro. Ele dá uma imagem que as 7 igrejas são 7 candelabros. E se a gente perceber que o candelabro na Bíblia, no livro de Êxodo, se colocava azeite. Azeite, a gente sabe que quando colocado num candelabro, ele produz luz. Então, não é só a unção do Espírito Santo, o azeite, mas também conta a palavra de Deus. Candelabro mais azeite igual a luz. E isso significa que, torna a repetir, os dias de trevas do dia do Senhor não serão de trevas para esse povo remanescente, que levou azeite extra, exatamente como as virgens prudentes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O lugar mais importante para você usar uma lâmpada é quando está bem escuro. Porque quando está bem claro, você não precisa da lâmpada. Então, como muita gente pensa que as 7 igrejas são períodos históricos, vale para todos os tempos. Como eu falei, sim, podemos tirar lições atemporais de toda a Bíblia. Contudo, esta visão de todo o livro de Apocalipse, torna a repetir, é para o tempo do fim, é para o dia do Senhor. Infelizmente, muitos judeus, no quais ortodoxos, eles interpretam o livro de Daniel como um livro histórico. Tanto é que na Tanar deles, o livro de Daniel está junto com os livros históricos e não junto com os profetas. Nem os profetas menores e nem os profetas maiores. Não em importância, né? Menor quer dizer livro menor e maiores são livros maiores.
Então essas 7 igrejas elas vão ter defeitos e virtudes. Vai ter o povo remanescente e o povo apóstata. Apocalipse retrata a volta de quem? Teoricamente, do Pai e do Filho, Pai onipresente. Por que eu disse isso, Pai onipresente? E disse teoricamente? Porque a gente vai ver nos textos que os dois vão vir. Só que o Pai é onipresente. Se o Pai é onipresente, como que ele vai voltar? E Yeshua também, de certo modo, não vou dizer que é onipresente porque ele não é Deus como o Eterno, como o Pai. Mas em espírito, eu creio e penso que Yeshua não está no lugar distante, apenas olhando o que está acontecendo aqui. Ele participa. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Então é só depois da volta que ele vai estar? Ou não? Para mim, em todo o tempo ele está. Assim como nós vemos a manifestação do Filho Yeshua em Êxodo 23, o anjo do Senhor, que o Pai das luzes, o Pai eterno, enviou, assim também, depois da sua crucificação e ascensão aos céus, ele continua trabalhando na obra do Pai. E também aqui na terra. Então essa volta é, entre aspas, literal ou espiritual? Eu penso ser espiritual. Porque Yeshua já está aqui, intercedendo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Então essas são as 4 perguntas introdutórias antes do estudo das 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira. Lembrando e tenha em mente que todas essas coisas se referem exclusivamente ao dia do Senhor, como ponto-chave e ponto importante. É isso que nós não devemos perder o foco. É evidente que podemos tirar lições atemporais, mas esse é o foco. Então vamos manter neste foco. Mais perguntas introdutórias para nós entendermos o livro de Apocalipse. Onde fica esse paraíso, aonde está a árvore da vida? Como eu disse, toda a Escritura é um livro atemporal. Nós podemos tirar lições dele, da Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Contudo, o livro do Apocalipse é um livro que se destina ao tempo do fim. Se destina ao dia do Senhor. Mas respondendo à pergunta, onde fica esse paraíso? A resposta, muitos querem achar um lugar geográfico, muitos fazem uma comparação com o Jardim do Éden, que é lícito, porém querem procurá-lo literalmente, ali no Oriente Médio. Alguns falam que é Ur dos Caldeus, ali perto, ali. Outros falam que é na terra de Canaã, onde fica Israel. Enfim, mas onde fica o paraíso? O paraíso, o jardim fechado do Eterno, é o mesmo de Gênesis a Apocalipse. Mas devemos tirar, como sempre, as sombras. Então não fiquemos preocupados com as sombras, vamos direto para a realidade. Aonde fica o paraíso, o jardim do Éden? Resposta: no coração do homem. Por isso é que a Escritura quer reconciliar o homem com o Eterno, para que ele volte ao jardim fechado, para que Deus faça nele morada. É o mesmo princípio que Yeshua disse que é eterno. O Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, não neste monte nem naquele monte, não neste jardim nem naquele jardim.
mas o Pai quer que o adorem em espírito e em verdade. Qualquer lugar que estivermos, se estivermos em Deus, reconectados à videira verdadeira através de Yeshua, nós temos acesso à árvore da vida. Nós temos acesso ao paraíso de Deus. Deus, o Eterno, é o nosso santuário. E nós somos santuário de Deus. Deus será o santuário, está lá em Isaías. E nós somos santuário, escrito em vários textos de Paulo no Novo Testamento. Por isso que eu digo que a morte que Deus proclamou a Adão e Eva é a expulsão do paraíso. Essa é a morte. Mas eles continuaram vivos. Muita gente interpreta como morte física, outros como aniquilamento da alma, do espírito, mas não. É a separação do homem com o eterno. Para mim, é simples assim. Onde ficam esses candelabros? Bom, nós sabemos que os candelabros produzem luz. E isso aponta para a igreja. Nós somos a luz do mundo. E Yeshua é a luz do mundo. E Yeshua está no meio dos 7 castiçais, nos 7 candelabros. Essas 7 igrejas representam todos os servos do Eterno. Os verdadeiros servos, evidentemente. Porque alguns se dizem servos do Eterno, mas a gente nota que está longe do Eterno e longe do Messias. Apenas o é exteriormente. Procura entrar à força pelo reino. É por isso que a Escritura fala dos falsos judeus. Quem são os falsos judeus? São aqueles que se declaram servos do Eterno, dizem pela boca que amam a Deus, mas no fundo, interiormente, não servem ao Eterno, não obedecem a sua palavra. O verdadeiro judeu pertence às 2 casas de Israel. A porta de acesso, pelo qual usou como testemunha. E essas testemunhas pregam a videira verdadeira, que é Yeshua, o caminho que nos leva ao Eterno. Quando é esta peleja que é citada em Apocalipse, como eu disse, toda a Escritura é um livro atemporal. Então essa peleja é na nossa vida, evidentemente. Por isso que nos primeiros versos dizem que está próximo. Mas está próximo mesmo da época que foi escrito, literalmente? Não está. Então o que isso quer dizer? Que esse está próximo está ligado à nossa vida pessoal. Pessoal. Então, nós devemos aplicar os conceitos hoje, não esperar os fins dos tempos. Procurar ver se tem Jezabel hoje. Esse é no sentido atemporal. Mas eu não disse que a Escritura de Apocalipse diz que é para o dia do Senhor? Então como entender isso? Acontece que os fatos narrados lá no dia do Senhor não é no caráter pessoal, para mim, para você, para fulano, para ciclano, mas ali engloba todo o povo de Deus, o que vai acontecer com todo o planeta Terra. O último dia da batalha é o dia do Senhor. Quem não vencer até lá será expulso desse jardim, dessa cidade santa. Onde fica o trono de Satanás? A resposta é simples. Se nós sabemos onde fica o jardim, sabemos onde fica o trono de Satanás. No coração do homem. Lá fica o Satanás, não em Pérgamo, na Turquia. Entende? Do coração do homem procedem todas as maldades, as iniquidades. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é do que provém o coração. Então, aonde que o Satanás
o ser espiritual que existe vai se assentar no coração do homem. Mas vai assentar no coração do homem que serve ao Eterno? Não. Vai assentar no trono de outro Satanás, o homem iníquo, o homem da iniquidade, e todos aqueles que forem iníquos, todos aqueles que desobedecerem ao Eterno. Satanás sentará no trono de Satanás. O coração do homem. Quem seria essa profetisa nos dias de hoje? Seria a falsa igreja. Quando eu falo falsa igreja, inclui-se todas aquelas que ensinam meias verdades, que não conseguem meditar, não conseguem encontrar a verdade, porque não meditam na palavra de dia e de noite. Não ajustam os pontos equivocados. Então, muitas coisas ainda são ensinadas hoje, e as pessoas, quando vão ler a Escritura, usam isso como preconceito para interpretar as Escrituras. Então, todo o ensino que não é aquele que o Eterno proclamou na sua palavra, e é coerente com os atributos de Deus, bondade, sabedoria e justiça, perfeição em todos os seus atributos, todos aqueles que pregam contra isso, é Jezabel, é a prostituta. Ensinam mentiras, que mantém o povo na ignorância, escravos de uma religião ou de um sistema de pensamento. Todas as igrejas vão saber? Sim e não. Aqueles que são do Eterno, aqueles que meditam de dia e de noite, vão saber discernir, vão receber o dom de discernir espírito, saber o que é o que é espírito da Babilônia e o que é espírito do Eterno. Todos podem ter acesso ao maná escondido, como eu disse, atemporal, desde já, ou toda a humanidade vai poder comer o maná escondido no dia do Senhor, quando toda a terra será transformada em um novo mundo. Então, que possamos compreender que muitas coisas estão apontadas para o nosso interior e não para o nosso exterior. Exterior são sombras e interior são realidades eternas. Se nós vamos habitar no santuário do Eterno e o Eterno vai habitar no nosso santuário, é uma relação íntima que fará dos dois, entre aspas, uma só carne. Mas não é de carne, é espiritual. Assim como eu e o Pai somos um, vocês também serão um com o Pai e com o Yeshua.